Nós não vamos ler esse texto todo agora, mas durante a mensagem nós vamos estar lendo esses versículos. Então eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta para que a gente pudesse estar acompanhando e entendendo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria perguntar para os irmãos. Os irmãos conhecem a história de Ruth, de Noemi? Vocês podem contar para mim? Vamos do início. Como é que aconteceu a história de Ruth e Noemi? Isso, as duas amigas no final. Isso, no final. Isso. Todo mundo abriu a Bíblia? Ruth 2, de 1 a 23. Yes, no, I was going to say that it's pretty much about how Naomi's 3 sons died in battle. All the wives, including Ruth, were from Moab. Yes. So Naomi was trying to send them all back, and Ruth was the only one that refused to go back. Yes. And she begged Naomi at her feet to let her stay. Quem poderia imaginar uma família, se casaram, marido, a esposa, tiveram 2 filhos. A situação onde eles moravam não ficou muito boa. O que eles decidiram? Vamos sair daqui e vamos para um outro lugar. Quantos estão aqui? O irmão Bolivar, quando o senhor veio para cá, o pensamento do senhor foi mais ou menos esse também? De que estava difícil lá e tinha que melhorar de vida? Muitas vezes essa história de Noemi e Ruth, ela se encaixa na nossa história. Eles pensaram assim, talvez lá à noite, quando Noemi e Elimeleque estavam lá, Noemi e Elimeleque estavam lá, falaram assim, eu acho que a gente vai precisar sair dessa cidade aqui, porque aqui não está fácil. Manuel com os filhos, né, Manuel? Eu acho que nós temos que sair daqui porque eu já não estou conseguindo dar mais um padrão de vida que nós tínhamos. E eles resolvem sair daquela cidade. E vai Noemi, Ruth, Noemi, Elimeleque e os 2 filhos. Mas as dificuldades começam a aparecer. Qual foi a primeira coisa que aconteceu nessa família? O marido morre. O esteio da casa, o sustentáculo, morreu. Noemi ficou triste. E aí, para a alegria dela, os filhos se casam. É o curso da vida, não é? A gente morre, acontece. O que aconteceu depois disso? Os 2 filhos morrem. Irmãos, como é que a gente pode entender essa questão de família, se a nossa expectativa é de que os mais velhos possam ir primeiro do que os mais novos? Eu tenho uma avó que tem 86 anos, ela foi 87 agora. Ela já enterrou 7 filhos. E o marido? E está lá fortinha ainda, minha avó está fortinha lá ainda. Entendeu? Então, a gente vê que o curso da vida tem hora que nos causa certas surpresas, né? E Noemi vira e fala assim, já que eu perdi tudo que eu tinha, vou voltar de onde eu vim, vou voltar às minhas raízes, de onde eu talvez não tenha saído. A gente pode notar uma coisa interessante em Noemi. Ela estava com o coração tão amargurado, tão triste. Mas uma coisa a gente precisa entender nisso. Ela tinha razão. Ela tinha um marido. Ela tinha 2 filhos. E no curso da história, ela perdeu a família dela. Agora ela tinha que voltar para a cidade de onde ela era, toda quebrada, toda destroçada, toda sacudida, e recomeçar a vida de novo. E sem ninguém para cuidar dela.
Irmãos, casualidade ou providência divina? She had to find a relative of her dead husband to take care of her. That was the problem. Yes. That was the struggle for her because nobody wanted it. Yes. And so, Casualidade ou providência divina? O que acontece na sua vida é sorte? É o acaso do destino? Ou é a mão de Deus que está dirigindo a história? Eu queria entrar nesse assunto com os irmãos. Eu queria pegar esse texto que nós estamos estudando e queríamos que nós pudéssemos estar vendo como é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que é a nossa esperteza, né? Olha, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo, e a minha inteligência está me fazendo prosperar. A gente se esquece que a história quem escreve é Deus. Amém? Amém. Vamos lá? Como podemos ver o cuidado de Deus numa situação dessa? Ruth teve um dia maravilhoso. Já tinham voltado, já estava na cidade. Quando ela chegou lá, as mulheres falaram assim: gente, essa é a Noemi que tinha saído daqui. Foi o assunto do dia. Noemi chega naquela cidade. Mas a gente vê que a história, como Deus dirige a história, Ele entrelaça situações que a gente vê o propósito dele. Eu queria que vocês fossem lá em 2:20. Ruth 2, versículo 20. Disse Noemi a sua nora: bendita seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Irmãos, Ruth nem imaginava aonde ela estava indo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, para ela, quando ela chegou em casa e contou para Noemi: olha, Noemi, eu fui num lugar, encontrei um homem que chama Boaz, e ele fez isso, isso, isso para mim. Aí ela fala assim: acendeu a luzinha. Naquela época, existia uma lei onde que se a mulher ficasse viúva, o parente mais próximo precisaria casar com ela para que ele pudesse ajudá-la a mantê-la e, se necessário for, cuidar dos filhos. Mas quando Noemi perdeu os filhos, ele falou para as duas noras, Ruth e Orfa: olha, eu sou velha, não tenho mais filho, e não adianta me esperar porque não vai ter filho mais. Ela foi curta e objetiva e clara. E Ruth vira e fala assim: aonde você estiver, eu vou estar. Quem aqui tem sogra? Qual das mulheres tem sogra aqui? Isso. Isso. Eu conheço. Já pensaram bem? Ela abriu mão de tudo que ela tinha para acompanhar a sogra. Aí tem um que fala assim: a sogra podia ser igual mandioca, né? As boas estão tudo guardadinhas lá embaixo. Mas ela falou assim: aonde você estiver, eu vou estar com você. Mulheres, comecem a orar hoje, para que Deus dê a vocês noras como Ruth, que não só amem os seus filhos, mas que amem vocês também. Gente, tem hora que a gente não entende, mas o cuidado de Deus é tão grande que Ele preparou Ruth para cuidar da sogra. E ela foi com o propósito de cuidar dele. Ela não abriu mão de falar assim: eu vou lá, vou cuidar, vou seguir esses segadores aqui para conseguir alguma coisa para mim e para minha sogra.
casualidade ou propósito de Deus na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós temos entendido que Ruth não percebeu e Ruth não entendeu o que estava acontecendo naquele dia. Mas a gente pode ver algumas coisas interessantes nesse texto. E eu queria, ao invés de nós fazermos o nosso, como vou dizer assim, as verdades ou aquilo que a gente iria ter que entender do texto, eu quero começar agora falando sobre isso. Primeiro lugar que nós podemos analisar: os propósitos de Deus prevalecem sobre os nossos planos humanos. Se você hoje tem um propósito, coloque nas mãos de Deus, porque o dele é melhor do que o seu. Por trás dos aparentes acasos de encontros nos nossos dias, Deus expressa o seu cuidado e a sua graça sobre as nossas vidas. Os passos de Ruth foram guiados pelo Senhor. Segundo, de uma desgraça, Deus pode transformar o seu projeto de vida. De um sonho seu falido, Deus pode transformar. E transformou o de Ruth e de Noemi num dia só. Duas viúvas juntas numa cidade. E aí Deus pega aquela história para mostrar a graça dele sobre a vida da igreja. Em apenas um dia, todo o passado, toda aquela dificuldade que eles tinham, Deus converteu num momento de graça, num momento de visão de um novo futuro, porque Deus estava dirigindo aquela história. Irmãos, a história de Ruth começa com a morte do marido dela, mas termina no nascimento de Obed. Davi também, Obed, nós vamos entrar nisso. Olhem bem, sempre acontece alguma coisa, mas Deus providencia a continuidade da história. Ela passou um momento difícil, mas a história já escreveu e falou assim: olha, Obed, aí agora a gente vê que Noemi e Ruth não eram da linhagem, agora estão entrando na linhagem de Davi, de Jesus. Olha o privilégio. E a gente conta assim: como é que de um lugar tão ruimzinho, de um paizinho tão difícil daquele jeito, pode ser a linhagem de Jesus? Como é que nós podemos entender essa história? Irmãos, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Em terceiro lugar, a dificuldade do pobre deve ser o ministério do rico. As viúvas precisavam ser cuidadas. E naquela época, a lei mantinha isso. Só que a lei falava o seguinte: se você é um fazendeiro, você não pode colher tudo o que tem na fazenda. Você precisa deixar alguma coisa para que os pobres possam pegar. Mesmo se você esquecesse alguma coisa lá, você não poderia voltar para pegar. Você precisava deixar aquilo ali, porque os pobres iriam pegar aquilo ali. Aí eu queria convidar você em Levítico 19:9. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da cega. Levítico 23:2 fala que quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. De fato, se nós achamos que estamos sendo esquecidos por Deus, nós estamos muito enganados. Deus está cuidando do mínimo, do pinguinho, da vírgula menor que tiver da história da sua vida. E você precisa entender isso. E você precisa ver que quando Deus abençoa a vida da gente,
a gente precisa ser grato. Hoje a Forbes dá uma lista lá, né? Os homens mais ricos do mundo. E nós conhecemos vários. Mas eles são mais ricos por quê? Tem mais dinheiro. Mas essa é a visão que o mundo dá. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de nós termos posses? Os bens não são dados para serem acumulados, mas para serem repartidos. O arroz que você come, ele brota? Só se for lá dentro, né? Só se for lá dentro. Tá? Mas a semente de arroz que é colocada no arrozal, ele dá mais arroz ainda. Irmãos, quanto mais nós repartirmos e damos, mais nós recebemos. É a lei de você plantar. Plantou, você colheu. Muitas vezes nós temos segurado, assim, temos tido essa lista da foto na cabeça, e assim, não, eu vou juntar tudo para mim. Vou guardar tudo. E tem um irmãozinho do nosso lado que precisa de uma ajuda, está precisando de alguma coisa que você pode dar e que não vai fazer falta. Essa questão toda. Muitas vezes a gente tem, é igual criança, né? Criança tem 5 carrinhos. Vai lá e pega um carrinho dele para você ver. Talvez ele nunca brinque com aquele carrinho. Mas se você pegar ele e falar, vou dar esse carrinho, ainda mais da cultura americana, né? Que a gente está criando as nossas crianças com tudo é meu, isso é meu. Entendeu? A gente para e fala assim, vamos repartir. A igreja precisa entender isso. Nós, como família, precisamos chorar com aqueles que choram, precisamos nos alegrar, precisamos nos doer quando a pessoa tem um problema e a gente tem a possibilidade de poder ajudar e não ajuda. Aí a gente vê a história como Deus está guiando, né? Vejamos como Deus trabalhou as circunstâncias, como Ele agiu na vida desses 3 personagens, Boaz, Ruth e Noemi. A primeira coisa que eu vejo aqui é que o significado do nome de Boaz significa nele a força. Ele era um homem bem sucedido, era um fazendeiro. E algo nos chama a atenção aqui é que ele era parente de Noemi. Ele era íntegro, influente e tinha muitas posses. Irmãos, dele veio a linhagem de Jesus. Segundo lugar, está no versículo 4. Abram, por favor. Boaz foi um homem de Deus. Quem abriu pode ler, por favor. Ruth 2:4. Pode ler aqui. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Yes. Quem chegou no trabalho e o patrão falou assim: Deus te abençoe nesse dia? Qual patrão? Você agora é o patrão. Você chega no seu trabalho e fala assim: Deus abençoe cada um dos meus funcionários. Amém. Boaz era um homem de Deus. Boaz não separava o trabalho dele da vida espiritual dele. Tem hora que a gente fala assim: eu vou ter minha vida secular. Eu tenho minha vida. Agora isso aqui é santo, isso aqui não é santo. Eu tenho uma vida pessoal, mas tenho essa outra aqui. Boaz era completo. Aonde ele chegava,
você via que ele era um homem de Deus. Ele transforma as coisas comuns da vida em um momento de adoração. Ele faz do seu trabalho um tributo da glória de Deus. Ele sai de casa e volta para casa adorando a Deus. Ele não perde essa oportunidade. Ele dirige os seus funcionários com devoção. Ele fala com os funcionários com amor. E influencia positivamente. E as pessoas se tornam melhores quando se relacionam com ele. Quantas vezes você fica feliz de ter um patrão que te trata bem? Não é mais fácil? Que quando você tem um patrão carrancudo, que nem fala bom dia para você, nem olha para você, aí você tem um patrão que te trata bem. Aí nós que somos, além de gestos, queremos levar vantagem, começamos a aproveitar da bondade do nosso patrão. Ou é 8 ou é 80. Irmãos, Deus colocou um homem maravilhoso, um homem de Deus, na vida de duas viúvas. Que Ruth não sabia, mas Deus colocou. E aqui eu queria levantar 4 qualidades de Boaz, para que a gente possa entender. E eu queria que você abrisse lá em 2, de 8 a 16. Então disse Boaz a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem. Quando tiveres sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-me: por que achei eu graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tem feito para com a tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viestes para o povo que dantes não conhecia. O Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a habitar. E disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, e falastes bondosamente à tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também, à hora de comer, disse Boaz: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado. E ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: até entre os molhos deixai-a respirar, e não censureis. Também tirai dos molhos algumas espigas, e deixai-as ficar, para que colha, e não a repreendais. Ele não conhecia ela. A gente faz isso com o irmão? Ele não conhecia, ele não sabia quem era ela, sabia da história que ela contou. Mas aí eu falo para os irmãos: não foi resultado do que ela fez para a sogra? Ele falou para ela: olha, eu vou fazer isso porque você falou que está fazendo isso. Você está fazendo o bem e eu preciso também fazer o bem na sua vida. É a lei da... Você plantou, está colhendo. Quando Ruth saiu naquela manhã para respigar os campos, ela estava procurando alguém que lhe mostrasse graça. E achou.
Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanhar espigas, atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela respondeu: vai, minha filha. Algo que eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos. Ruth ainda tinha o coração duro. Ruth não tinha se conformado com aquela situação em que ela estava vivendo. Ruth 2:10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou: por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Quantos de nós, irmãos, hoje encontramos um patrão bom, encontramos alguém aqui na América que ajudou a gente, incentivou a gente, e nós somos hoje fruto do trabalho daquilo que ele investiu na sua vida. Encontramos pessoas difíceis? Encontramos. Mas encontramos homens e mulheres de Deus que Deus usou para poder manifestar graça na nossa vida. Graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que Ele tem graça sobre as nossas vidas. Ele nos ama. Segundo, Boaz é um homem que oferece provisão, cuidado. E aqui ele fala lá em Ruth 2:9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem. Quando tiveres sede, vá aos vasos e bebe do que os moços tiverem tirado. Boaz simplesmente, ele não só permite que Ruth possa recolher no campo as espigas, mas ele permite que ela possa ir lá e usufruir de tudo que os seus empregados têm. Irmãos, é o cuidado de Deus. Quantas vezes você está passando por uma situação onde você fala assim: como é que eu vou sair dessa situação? Você talvez esteja hoje com um big problema e fala assim: como é que eu vou resolver esse problema? Aí a gente vê Deus trabalhando na vida de um homem para abençoar 2 vidas. A gente vê o cuidado de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, deu seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Amém, Jesus. E que se a gente voltar na história, Noemi e Ruth fazem parte da linhagem de Jesus. Tem um pouquinho delas ali, o DNA delas está ali em Jesus. Romanos 11:33. As riquezas da sua sabedoria e de seu conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode entender os projetos de Deus? Você não sabe? Você hoje é um projeto de Deus. Você fala: mas se é um projeto de Deus na minha vida, como é que eu estou sofrendo tanto? Deus deixou o plano ser presidente aí agora, e ele agora vai caçar a gente. A gente vê na internet aí, né? A imigração está aqui na ferry, ninguém sai de casa. A imigração está ali. Gente, os propósitos de Deus precisam ser colocados em prática na nossa vida. Você serve um Deus que cuida de você.
Se alguém tiver que pegar a gente, não precisa da imigração, porque Deus vai permitir isso. A gente está tendo medo de um homem, ou medo de uma autoridade, e não estou falando que a gente tem que passar por cima dessa autoridade, e nem a gente, vamos usar a expressão assim, está em evidência, mas Deus tem cuidado de você, e você está aqui hoje porque Ele está permitindo. Se Ele não permitir, nós não estaríamos. Amém. Glória a Deus. Shout that one real loud. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Efésios 3:8. Paulo nos fala que o menor dos santos, Deus incumbiu ele de falar das riquezas inescrutáveis, não conhecidas de Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos estrangeiros, indignos, somos membros da família de Deus e temos toda a herança que Ele deu à nossa disposição. Você já parou para pensar nisso? Não tem hora que você fala assim, gente, eu acho que eu sou zero à esquerda. Tem hora que você levanta e fala assim, eu acho que eu não devia nem ter saído da cama. Mas você se esquece que Deus está cuidando de você. Tem hora que você assim fala, gente, eu não quero. Nem olha para mim. Nem olha, se olhar para mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando, irmão. Ruth reconhece o tratamento amoroso de Boaz. Ele demonstrou graça a ela, dando-lhe conforto e falando ao coração dela. Ruth não tinha necessidade só de pão, mas Ruth queria ser notada. Qual esposa aqui não quer ser notada pelo marido? Você coloca um vestido diferente, né? Irmã Jane, quantos anos de casado só tem? 47, vou fazer agora. Isso. Ela ganhou o presente agora do nosso encontro de casais, ganhou. Ainda não sei. Aí, mas vai usar. Vai usar. Tá? Mas eu tenho certeza de que quando o esposo dela chega perto dela e faz um elogio para ela, ela deve se lembrar assim, uns 50 anos atrás, quando ele olhava para ela e falava assim, nossa. Pastor, até hoje ele cuida. Aí. Ele diz assim, essa roupa não está bem, a minha outra. Aí. Olha, você hoje vai de calça para a igreja porque está muito frio. É mistério, hein? Irmãos, mas aí a gente vê uns outros que não estão nem aí para o negócio. Veja bem, pastor, porque eu não fui para a igreja de calça, sim de vestido. Isso. Porque aí eu posso me proteger, com a terra e cair no fio mais Warren Wishman, ele fala a seguinte coisa: Ruth não olhou para trás, ela não olhou para o seu passado, nem olhou para si mesma pensando na sua triste situação. Lançou-se aos pés do Senhor e sujeitou-se a Ele. Afastou o olhar da sua pobreza, da sua situação e voltou para as riquezas do Senhor. Esqueceu seus medos e descansou nas promessas dele. Que exemplo nós, como crentes, precisamos seguir. Que exemplo de mulher. Estava em um momento difícil da vida. Tinha perdido tudo. Estava recomeçando. E recomeçar é difícil, a gente sabe disso. Aí a gente vê este exemplo dela. Que exemplo bom eu queria que nós levássemos aqui hoje. E eu queria agora buscar em Ruth algumas verdades que a gente vê
em Ruth. E agora eu queria colocar as mulheres nessa jogada aqui. Vamos lá no versículo 2. Ruth 2, que todas as mulheres abrissem. Uma das verdades que eu vejo muito interessante aqui é que Ruth era uma mulher de iniciativa. Ela tinha tudo para falar assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Ela tinha tudo isso que ela poderia fazer. Qual foi a atitude dela? Leia, por favor. 2:2. Irmã Joana. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai. Ela ficou parada? Ela tomou iniciativa. Irmãos, quantas vezes as bênçãos de Deus não acontecem na vida da gente porque a gente está esperando ela vir a gente? A gente precisa mover. Nós precisamos andar. A gente sabe que Deus tem nos abençoado, mas não adianta ficar lá de varas cobertas, dormindo o dia inteiro, esperando que as bênçãos vão chegando ali em casa, não. Se você quer um trabalho melhor, precisa se preparar mais. Precisa correr atrás, contatos. Falar com as pessoas: olha, eu estou procurando um trabalho melhor. Olha, eu estou procurando fazer isso. Você precisa tomar essa iniciativa. Se ela não tomasse, ela iria entrar no pessimismo de Noemi. Noemi já estava triste. Aí ela não toma essa iniciativa. Para vencer na vida não é necessário derrotar o inevitável. Basta não permitir que o inevitável o derrote. Assim, Ruth tomou a iniciativa, crendo que as forças inevitáveis da vida não iriam apagar o desejo dela. Sua ação espontânea é o princípio da mudança da sua vida. Se você quer mudar a sua vida, tome a primeira atitude. Se você está falando que a sua vida está ruim, você tem uma parcela muito grande de responsabilidade. Deus vai fazer a vontade dele, mas você tem a sua parte também a fazer. Amém. Segundo, Ruth era uma mulher que não tinha medo de correr riscos. Eu fui no Six Flags algum tempo atrás. Fala não. Eu e a Rose. A Rose andou daquele bote. Porque o botezinho que bate do lado do outro. E ainda com medo ainda. Eu, graças a Deus, andei em todos. Mas Ruth corria riscos. E ela correu isso. Qual isso que ela correu? Caí dentro do bote. E se ela não encontra graça? Vamos lá no 2b. Ruth é uma mulher determinada e disposta a enfrentar riscos e desafios. E ela disse: apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Apanharei as espigas atrás daquele em que eu achar graça. Irmãos, não fuja dos seus problemas. Enfrente cada um deles. Ruth fez isso. Ruth mostrou que o caminho da vitória é enfrentar o problema. Os tímidos, os medrosos, os preguiçosos sempre têm uma desculpa esfarrapada. Lá no 7 fala melhor, né? Sempre tem uma desculpa esfarrapada. Entretanto, os vencedores jamais retrocedem diante das adversidades. Eles estão prontos a correr os grandes riscos para alcançar as grandes vitórias. Quem foi que fez a lâmpada? Thomas Edison. A lâmpada aconteceu assim por acaso ou demorou algum tempo? As mini pouco vezes.
E Tentativas. Henry Ford, quando ele pensou no carro, se ele visse esse carro hoje, o que ele iria falar? Tem uma propaganda onde a roda era quadrada. Vocês já viram? Gente, olhem para vocês verem como que a gente pode entender essa situação. Como que a gente pode parar e falar assim, ele correu isso? Correu. Poderia ter morrido? Colocar gasolina lá, ou acender, pôr um fio positivo e negativo, mas ele correu isso. E hoje nós somos abençoados por uma coisa que Deus colocou no coração da pessoa lá. Absolutely. Hoje a gente não vive praticamente sem carro. Tem gente que fala, não tem. Como é que você faz? Aí você fala assim, nós vamos lá os Amish, né? Os Amish não tem motor, mas tem o O cavalinho tá lá. Então, só volta o motor do carro. Mas foi Deus que providenciou alguém para pensar e fazer daquela. Olha, pastor, quando eu vou ao Brasil, minha mãe fala assim, vamos ali de Mineiro, eu fico dura, fico olhando cada esquina, então eu fico paralisada, a perna não move mais, fico robô. Eu não tenho costume de andar. Para a senhora ver. Imagina? Terceira coisa que eu vejo em Ruth, e eu queria que vocês, mulheres, pudessem ler comigo em Ruth 2:7. Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos. Assim ela veio, e esta está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem um pouco sequer. A lei falava que ela poderia pegar, mas ela não cobrou a lei. Ela pediu. Ela teve humildade. Irmãos, como é difícil ver alguém humilde hoje, né? Você faz um college, você faz um mestrado, um MBA, aí você vai subindo, aí o nariz também tem hora que vai subindo também, né? Essa humildade aqui não é para você ser, desculpa a expressão, a gente ficar burro e achar que a burrice da gente é humildade. Não. É você não esconder a sua capacidade de ser humilde atrás daquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Você pode ser um PhD, mas ser uma pessoa humilde. E pode ser uma pessoa que tem 4 anos de grupo e ser arrogante. Ruth mostrou que ela precisava ser humilde. Ela precisava abaixar, lá embaixo, falar assim, ó, eu estou disposta a fazer isso. E aqui eu queria abrir um parênteses. Um engenheiro muito conceituado perdeu o emprego. E aí, ele, um dia lá no jornal, ele falou assim, estamos precisando de engenheiro. Aí ele chegou lá na construtora e foi fazer a ficha dele, aí o rapaz falou assim, olha, me desculpe, mas as inspeções fecharam ontem, já todos os engenheiros já foram contratados, mas a gente só está precisando de motorista de caminhão. E ele foi de terno e gravata, aquela coisa toda, saiu, a hora que chegou lá no meio do caminho, assim, tirou o terno, tirou a gravata, dobrou a camisa, chegou lá e falou assim, toma minha carteira aqui, eu quero esse carro de motorista. O dono da companhia, ouvindo isso, falou assim, é de uma pessoa dessa que eu preciso da minha companhia. É de uma pessoa disposta a fazer o que tem para ser feito. Amém. Contratou esse homem como engenheiro da companhia e no final ele ainda foi um dos diretores daquela companhia. Uau. Ele plantou, irmãos, e Deus abençoou a vida dele.
A humildade promove as pessoas, promove você e me promove. A humildade abre as portas diante dos homens e nos traz a vitória da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Você é soberbo? Você é arrogante? A Bíblia fala que a gente precisa ser humilde. E humildade, irmãos, não é deixar as pessoas pisarem em você. É você saber o local aonde você precisa estar. E aí eu queria entrar agora na parte melhor da história. Eu queria falar sobre Noemi. E de Noemi eu queria falar um fato somente, que está lá em Ruth 2,19. Ruth 2,19. Irmã Linda, por favor. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Qual que é a diferença que nós vemos nessa Noemi aqui, daquela primeira que nós já falamos? Está no texto. O que ela fez? Trabalhou. Ela mudou a situação dela, mas o que ela fez aqui? Ao que lhe perguntou sua sogra: onde respigastes hoje? E onde trabalhastes? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Uma mulher amargurada não sabe agradecer. Ela estava agradecendo porque Noemi encontrou um homem que fez algo bom, deu graça a ela. She went from claiming to be a bitter woman to a woman with a soft heart because she humbled herself. Yeah.